Olá, pessoal! Hoje é segunda-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom início de semana. Que seja uma semana produtiva para mim, para nós, para todos. Vocês que estão aí nos aguardando, sejam bem-vindos ao Ministério Uma Só Carne 2 igual a 1, lutando pelas famílias com vocês. Temos mais uma dinâmica, e essa dinâmica ela é incrível, gente, altamente criativa e curiosa. Se vocês querem saber que dinâmica é essa, fica conosco até o final desse vídeo, porque vocês vão ficar impactados com a realidade que nós vamos aqui revelar. A dinâmica da corrente e da aliança. Aí, nós vivemos numa sociedade em que ou estamos totalmente presos ou estamos totalmente desprovidos de uma realidade de fato coerente e coesa. A verdade é que os relacionamentos hoje, na maioria deles, dentro ou fora das igrejas, estão assim, se encontrando que como se fossem relacionamentos proibidos ou impossíveis de serem concretizados de fato, haja vista que estamos numa humanidade onde, infelizmente, as pessoas já não se preocupam mais com o que de fato necessita perante a presença de Deus. Um acordo, uma aliança, um compromisso de verdade. Muitas relações, muitos casamentos, muitas famílias estão sendo destruídas, estão sendo avassaladas, quer dizer, acorrentadas, devido às más escolhas, às opressões, às atitudes opressivas e opressoras que a sociedade e que mesmo até as famílias ou os cônjuges colocam. Ou como um significado ou um sentido de que você é minha, você é meu, você pertence a mim, você não pertence a ele, você pertence a esse lugar e não àquele lugar. Então, tudo precisa ser de acordo com o que eu determinar, com o que eu orientar. Pois bem, hoje nós vamos conhecer uma mulher, uma história que fala sobre um jugo pesado, um relacionamento totalmente abusivo, um relacionamento totalmente desprovido da aliança do homem com Deus. Esta narrativa no livro de Levítico, inclusive Selomite, a única mulher que esta narrativa assim oferece com o nome, porque as demais estão lá como autônomas. Mas Selomite, ela recebeu aqui a sua denominação por cognome devido, fato muito curioso, a questão do acorrentamento, a questão dela se ver apegada, a questão dela se ver acorrentada por um relacionamento proibido, infrutífero até aos olhos da sociedade, porém dela não. Selomite era uma israelita que manteve um relacionamento, diz a palavra em Levítico capítulo 24, a partir do verso 10. De 10 a 23, vocês podem depois conseguirem uma Bíblia aí e ler a narrativa na íntegra. Mas aquela mulher manteve um namoro, um relacionamento com um rapaz que não era hebreu, que não era israelita.
era um egípcio. E Deus havia colocado bem claramente, desde o período em que houve o exílio, a separação dos israelitas e dos egípcios, através de um processo árduo, com saídas exatamente dos israelitas, que eram escravos na época do Egito. Quando nós falamos em correntes, lembramos da escravidão. E na Bíblia vem esta passagem bíblica que todos nós conhecemos. A saída dos israelitas do Egito. Quer dizer, a quebra, o rompimento daquele jugo, daquela escravidão, tornando assim os hebreus ou egípcios livres, libertos de todo tipo de maldição. Houve necessidade de Deus enviar 10 pragas para que o nome dele fosse glorificado e todos reconhecessem que era ele, o Senhor Deus, na frente daquele povo, colocando assim a liberdade em ação. Ele agindo por aquele povo através de um líder, Moisés. O fato é que no meio daqueles israelitas havia uma mulher também israelita, que professava a mesma fé que os demais, que acreditava nesse Deus libertador, nesse Deus tremendo, nesse Deus que cura, que liberta, que salva. Mas ela também, como qualquer ser humano, tinha suas emoções, tinha seus sentimentos. E um dia, sem que vigiasse, ela se viu apaixonada, sabe lá o motivo? Mas ela se viu aprisionada realmente, de fato, por um egípcio. E essa prisão se deu ou veio por meio de uma gravidez indesejada. Conta a palavra do Senhor, em Levítico 24, a partir do verso 10, que aquela israelita teve um filho com um egípcio. E ali quebrou-se o que Deus já tinha ordenado ao povo quando saísse, lá no livro do Êxodo, quebrando ali aquele processo árduo de escravidão. Selomite envolveu-se com um homem egípcio num relacionamento incoerente com a realidade em que vivia. Isso fez com que ela, através desse, se foi por interesse material, paixão, desejo desenfreado, não sabemos, a Bíblia não relata, mas indica que eles tiveram um relacionamento fortíssimo e desse relacionamento tiveram um filho, e a palavra do Senhor diz que por conta do pecado houve-se separação. E nessa separação, aquela relação que aparentemente parecia condizente com aquela mulher, e com o nome Selomite, porque o significado já quer dizer pacífica, e ela era pacífica porque mesmo ela sendo uma israelita, mesmo tendo um relacionamento com um egípcio, mesmo cortando, quebrando os laços e desobedecendo ao Senhor, ela demonstrava ser uma pessoa boa. Ela tinha qualidades. E talvez nessas qualidades tenha entrado aí a questão da sua fraqueza. Ela viu no outro que o outro poderia ser uma solução para os seus problemas. Ela pode ter visto no egípcio um rapaz forte, robusto, que ofereceria para ela aquilo que ela imaginaria lá fora, mas que não conseguiu, de uma certa forma, antes mesmo de colocar os pés fora do Egito, porque já estava grávida.
E daquela gravidez aconteceu o esperado. Selomite agora ficou sentindo-se totalmente perdida, acorrentada, desnorteada, não sabia agora se ia ou se ficava, porque aquele que dizia que lhe amava não deixou as suas tradições, não deixou os seus costumes, não deixou a fé que ele professava para acompanhá-la. Ele ficou na dele. Em outras palavras, ele omitiu-se e talvez queira até ter negado também a paternidade da criança. O fato é, meus amados, que Selomite decidiu, depois de muitas pisadas em falso, seguir com os israelitas, arrependeu-se e fez um novo acordo com Deus, uma nova aliança. No momento que ela estava acorrentada, quando ela percebeu que aquelas correntes estavam impedindo da salvação e da libertação dela e de uma vida que ela professava em Deus, ela buscou de uma maneira muito árdua e corajosa a sua libertação, fazendo assim um novo começo, uma nova reconciliação com Deus e servindo de fato e professando com fé a sua maestria, a maestria de Deus. Mas o menino havia nascido. E havia nascido de uma relação não permitida por Deus. O pai não aceitava, nem sequer quis assumir o menino na condição de estar com ele no mesmo país, o Egito. Selomite levou a criança, a Bíblia não relata de fato qual a idade que aquele menino estava na época em que os israelitas partiram, mas o certo é que Selomite também seguiu os demais na liderança de Moisés e aquela criança estava com ela. Não se sabe se esse menino aí já era um adolescente, um jovem. Fato é que o menino cresceu no meio dos israelitas, com costumes, com hábitos, com tradições no povo de Deus. Só que tem um detalhe, queridos. Aquela corrente lá do passado não havia quebrado de fato e totalmente. Porque Selomite, mesmo tendo se reconciliado, arrependido de se reconciliado com Deus, voltado para os caminhos de Deus, ela guardava ali uma semente do pecado. A palavra do Senhor diz que o pecado entrou na humanidade por desobediência. Geralmente nas famílias, quando há um ou outro que peca, os filhos futuramente são os que vão sofrer a maior consequência. Realmente, se continuarmos na narrativa, vamos ver que o filho da Selomite foi morto, apedrejado, como símbolo da resposta ou do resultado da consequência do seu mau ato. Daquela relação incondizente, infrutífera, improdutiva. Não era ilegal, porque o que fizeram na época, tanto aquela israelita quanto o egípcio, fizeram ainda que não existia a lei mosaica para tratar desse tema. Mas Deus já havia determinado desde o tempo do Êxodo que não era para haver nenhum tipo de relacionamento. E ali se encontrava Selomite aprisionada, porque ela não sabia se seguia a Deus ou se escolhia esse relacionamento voltando para os egípcios para que pudesse assumir de fato a paternidade. O egípcio não assumiu e a Selomita ficou assim, em meio termo,
tipo um jugo pesado. Não sei se vocês sabem o que é jugo, mas é como se fosse uma canga que é colocada no pescoço de 2 animais, 2 bois, para levar o arado. Naquela época eram usados os arados com os bois, aqueles carros de carroças. E os bois precisavam ser touros fortes para estarem juntos, andando juntos com uma canga chamada jugo e seguindo na mesma linha. Não podia nenhum e nem outro estar na frente ou atrás, tinha que andar iguais, medindo o mesmo tipo de força, carregando fazendo aquele mesmo trabalho. Agora, só para vocês entenderem que isso faz nos lembrar o jugo desigual, é quando se imagina uma canga ou um jugo desse no pescoço de um boi e de um bode. Com certeza vai ser sofrimento, dor para os dois. Não se pode colocar uma canga no pescoço de um boi com um bode para andarem juntos. Da mesma forma, não se poderia colocar ali, não poderia nascer um filho entre selomita, israelita, mulher que serviria a Deus, e um egípcio que estava ali amando de um homem, de um faraó, e que adorava Mamon. O poder, o dinheiro. Não se pode adorar a Deus e a Mamon. Não se pode adorar a Deus e nem o dinheiro ao mesmo tempo. É óbvio que o egípcio escolheu a Mamon e o faraó, o poder, a ganância, a posição. E a israelita ficou nesse jugo pesado. Queridos, hoje também não é diferente. Muitos jovens, e olha que nesse canal nós temos aqui, eu tenho aqui, muitos jovens que nos seguem, adolescentes, e essa palavra é também para vocês, meus filhos. Vivemos numa sociedade condensada de julgos desiguais, semelhantemente que a quem viveu essa narrativa nessa personagem Selomite. Condenada pelo seu comportamento, ela não foi, mas as consequências que foram implacáveis lá na vida do seu filho fez com que ela se tornasse uma pessoa totalmente sem vida. Ainda que tivesse escolhido voltar para Cristo, mas ela ainda estava sem vida, porque o pacto não havia sido rompido de fato. E ela viu seu filho, porque se envolveu no meio de uma discussão com alguém do israelita, que talvez naquele momento o caráter, porque o caráter é que vai dizer quem você é de fato. Naquele momento, aquele menino, aquele adolescente, provavelmente já jovem, mostrou verdadeiramente o seu caráter, pendendo mais para o caráter do pai do que para da mãe, criando assim uma desavença no meio dos israelitas. E aí foi onde foi descoberta a verdade. E na lei, aquele que desobedecesse a Deus, uma mulher que viesse causar um problema indevido, ainda que fosse com relação ao passado, mas que não tinha sido reparado, ela deveria pagar severamente por aquele erro, sendo apedrejada. Como ela já havia se reconciliado, consertado o seu erro, o pecado manteve-se na vida do seu filho, que blasfemou inclusive de Deus, que blasfemou das coisas do Senhor, optando em falar pelo caráter do pai. E aí foi aí que foi realmente a descoberta que havia no meio dos israelitas aquele que não era. E aí, meus queridos, em quantos lugares nós convivemos e andamos até com pessoas que achamos e pensamos que são e na verdade não são.
porque ainda estão presas ao passado e vivem encobertas. Aquele menino passou por sérios dilemas, complexos emocionais, psicológicos, porque ele estava acostumado a um tipo de vida e logo depois teve que mudar tudo, quem sabe? Ele estava longe do pai, provavelmente sentia a ausência do mesmo, da figura paterna. Aí vieram os conflitos familiares, os conflitos emocionais, provocando, fazendo com que aquele menino viesse na crise do caráter que se manifestara da pior maneira, da pior espécie. O filho de Selomite desentendeu-se com o israelita, não sabemos o motivo porque a Bíblia não relata, mas o fato é que o pecado ali ficou como consequência e Selomite viu seu filho morto a pedradas. E quantas vezes vemos hoje famílias sendo destruídas por falta de direcionamento e ensinamento? Famílias que infelizmente esqueceram de colocar Deus no início de tudo e hoje padecem. Casais que não se entendem, que se rompem ou que vivem em julgos desiguais, tipo boi e bode, numa canga só. Influências de filhos e de sociedade que fazendo esquecer dos ensinamentos que o Senhor Deus já tem colocado. Queridos, queridas, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, eu não sei o horário que você vai nos assistir, mas eu quero dizer para você que quando alguém se encontra acorrentado, dificilmente é o caminho para seguir em paz e de forma equilibrada. A dor, a sofrimento, a rejeição, a conflito, a torturas. Então aquela mulher se sentiu assim. E ela quis fazer uma nova aliança, um novo pacto. A dinâmica de hoje, corrente e aliança, você escolhe qual quer seguir. Você deseja permanecer nesse relacionamento abusivo? Nesse relacionamento desequilibrado, desajustado, incoerente, sofrendo todos os maus tratos e rejeições? Ou você deseja fazer um novo acordo com Deus e seguir uma nova história, uma nova trilha, uma única trilha, o caminho da verdade? Eu deixo aqui para você escolher corrente ou aliança. Eis a questão, mas só você pode decidir. Mas lembre-se, dependendo da sua escolha, você vai ter resultados. E os resultados vão ser favoráveis ao que você plantou e por isso é o que vai também colher, porque assim é a lei da semeadura. Vivemos numa sociedade implacável. Vivemos no meio de uma sociedade predestinada e até amaldiçoada, onde as famílias, trazendo gerações e gerações de maldições, fazem com que os filhos, os netos, bisnetos também paguem por esse pecado amaldiçoado. Desde a geração, desde o início da história, quando o pecado entrou na humanidade e fez com que rompesse ali o véu, a ligação, rompesse a união, a comunhão entre Deus e o homem nessa estabilidade de paz. Não basta ser bom, ser boa. É preciso ter verdadeiramente um caráter para que na hora de decidir você agir com conhecimento e maturidade. Selomite, ela era uma mulher boa, pois ela não era má. O nome próprio dela já dizia, pacífica. Mas não basta você ser bom. Você precisa saber que nós temos que ter um conhecimento real
e libertar-se, de fato, daquilo que nos aprisiona de vez. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu espero que você que esteja aí tenha essa oportunidade de conhecer a verdade, de se libertar desse jugo pesado, de quebrar as algemas, de ter coragem de transformar as algemas em alianças. Alianças de paz, alianças de pacificidade, de amor e de liberdade. Nós temos o canal 2 igual a 1, lutando pelas famílias, toda segunda e toda sexta-feira. E você é nosso convidado especial, a nossa convidada especial para se fazer presente e nos acompanhar, porque temos playlists e vídeos com dinâmicas incríveis que nos revelam verdadeiramente, nos apontam para o verdadeiro caminho, o caminho da liberdade, da paz e do amor com sinceridade. Quer viver uma relação a dois saudável? Então trilhe o caminho da paz, trilhe o caminho do amor, deixa o jugo pesado, quebra os grilhões que te fazem acorrentados, porque tem muitas pessoas que estão com dificuldades de romperem barreiras, porque ainda estão aprisionadas a alguém ou alguma coisa, algum lugar. Quebra tudo, seguindo o Senhor Jesus Cristo. A gente se vê e até a próxima. Tchau.